Eita, galera, a que ponto chegou o Phoenix Suns? Desde que Kevin Durant chegou no time, o time já teve 3 treinadores e demitiu os 3. Teve o coach Monty Williams, que foi demitido. Depois teve o coach Frank Vogel, que foi demitido. E agora Mike Budenholzer, que foi demitido. Cara, o Mike Budenholzer, eu pensava que ele ia conseguir acertar o Suns. É um cara que vinha do Milwaukee Bucks, levou o Milwaukee Bucks a um título, um treinador super organizado. No começo da temporada do Phoenix Suns, dava pra ver as táticas dele entrando no time. E o cara simplesmente depois quebrou o time do nada, né? A química começou a ir embora, o time do Suns virou uma piada, virou um desastre. E muita gente culpou o Mike Budenholzer. Mas será? Será que não é culpa de Kevin Durant, que será o assunto desse vídeo e está para ser trocado, segundo o Shams Charania? É isso que a gente vai ver nessa notícia de hoje. Vamos ver o que o Shams tem a dizer sobre Kevin Durant e também sobre o Phoenix Suns, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Cara, é muito engraçado porque um técnico como o Mike Budenholzer ser demitido com apenas uma temporada, sendo que para NBA isso não é normal, é absurdo. Aonde o Kevin Durant chegou depois do Phoenix Suns virou um desastre. Depois do Golden State Warriors, na verdade, virou um desastre, cara. History, one that featured Kevin Durant, Devin Booker. This is the 3rd straight year the Suns have fired their head coach. The last 2 coaches were one and done. Our basketball analyst, Chiney Ogumage, is with us. And, you know, Chiney, the Suns are just the 3rd team in the NBA history, by the way, to start the season 8-1 or better and not make the playoffs. What went wrong in Phoenix? Look, the Phoenix Suns are a textbook example to beware of the second apron. If you want to build a big 3, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, that team has to be one that is full of chemistry and has to be an all-time squad. It's got to be like Jesus, Mary, and Joseph all time. Has to be perfection, because otherwise it will cost you. It hamstrings your team. If you think about it, they don't control their pick until 2032. And when they wanted to make trade... Cara, que absurdo. Além de tudo isso, na troca, além do Suns ter perdido Mikal Bridges e Ken Johnson, mandou escolhas de draft até 2032. Mano do céu, que essa aqui é uma das piores trocas da história, porque chegaram nos playoffs uma vez, perderam pro Phoenix Suns, depois chegaram nos playoffs de novo contra o Minnesota Timberwolves, perderam, foram varridos e agora nem nos playoffs chegaram. Cara, isso aqui é simplesmente absurdo. Talvez numa troca possível do Kevin Durant, peguem escolhas de pick, escolhas de draft, né? Isso é óbvio, eles não vão negociar o Kevin Durant sem escolhas de draft, ainda mais pela situação que o time tá. Mas essa daqui foi uma das piores trocas que eu já vi na minha vida, cara. During the trade deadline, they weren't able to because of such rules. This is a tremendously disappointing season for the Suns. I don't think the blame goes on one person. I think it's more so when you put all your chips in the middle of the table, they better pay off. They better be able to cash out. And this has been a cautionary tale of how dangerous it can be to be the most expensive team in basketball. Yeah, you just said hamstring your franchise. They have no financial flexibility. Bradley Beal has a no trade. He's got 2 years left on his deal. Cara, também a gente tem que falar do contrato do Bradley Beal aqui. Eu acho que, tipo assim, eu não acompanhei, não posso falar aqui de coisas antigas, né, de contratos antigos, mas eu cravo aqui pra vocês, e com todos os argumentos do mundo, que esse contrato do Bradley Beal foi o pior contrato da história da NBA. Por quê? Primeiro de tudo, o Bradley Beal ganhou esse contrato porque jogava lá em Washington, jogava como queria, jogava do jeito que ele queria, não tinha esquema, não tinha nada, é bola no Bradley Beal, e aí por isso que ele fazia 30 pontos por jogo. Deu pra ver claramente, eu já fiz um vídeo falando jogador craque de time ruim. É exatamente o Bradley Beal, cara. Ele é craque do Washington. Saindo do Washington, não fez nada. O Boston Celtics queria ele. Se o Boston Celtics pegasse o Bradley Beal, ia se arrepender muito, né? Porque pegaram o Drew Holiday e foi um encaixe perfeito. E aí ele foi pro Phoenix Suns. No começo, ninguém tava discordando tanto. Mas, cara, o contrato do Bradley Beal tem uma cláusula que ele só é trocado se ele quiser. Ele recebe... Ele tem o 3º maior salário da liga. E ele só pode ser trocado se ele quiser. Aí imagina, o Phoenix Suns acha uma proposta de contrato ótima pro Bradley Beal ir parar em Charlotte. Aí trazer alguns outros jogadores bons e picks de draft. O Bradley fala, eu não quero ir pra Charlotte. E ele vai lá e fica, simples. Contrato ridículo, horroroso, tem mais nada pra falar. Deal. What do you think is the first thing they need to address once they get a new head coach?
Do they want to reset? That's the biggest question. And if you reset, who are you going to value? Who are you going to choose as a centerpiece? And I think the answer has always come back to Devin Booker. But is this a competitive reset or a total reset? That is what they're going to have to find the answer to, especially moving forward when it comes to their vision. All right, Chiney Ogwumike with some insights. Stay right there, more for her. E vamos aqui, galera, ao Shen Charania, que ele falou aqui um pouco sobre a situação de Bradley Beal, de Devin Booker e de Kevin Durant. Segundo Shen Charania, que é um dos caras, um dos insiders que estão muito mais conectados na NBA do que qualquer outro insider, segundo ele falou que o Phoenix Suns vai trabalhar em uma troca para Kevin Durant. E cara, o Kevin Durant estava sendo especulado em vários times. Estava sendo especulado no Golden State, não quis ir no meio da temporada, veio o Jimmy Butler. Tava sendo especulado no Houston Rockets, tava sendo especulado no Dallas Mavericks, agora tá sendo especulado no Lakers, tá sendo especulado até no Boston Celtics, cara. Agora a dúvida é, pra onde irá Kevin Durant? Aqui tem vários tweets aqui falando um pouco sobre Kevin Durant, né? Se vocês quiserem eu dou uma olhadinha aqui. Mas eu acho que o roteiro perfeito seria se Kevin Durant voltasse para o Oklahoma City Thunder. Ah, mas cara, o núcleo lá já tá bom, um núcleo jovem que vai crescer todo mundo junto. Mas cara, imagina um Kevin Durant parando em Oklahoma. Imagina o Kevin Durant para em Oklahoma, vence um título, MVP das finais. A história dele em Oklahoma seria, o legado manchado dele seria completamente apagado se ele vai lá e ganha um título para a franquia. Eu acho que seria um encaixe absurdo do Shai jogando com o Kevin Durant. Então, cara, eu acho que o Oklahoma City Thunder falta esse OG, cara. Falta esse cara pra decidir. O Shai é esse cara pra decidir? É, mas só que eu acho que eu não posso confiar muito em Jalen Williams ainda. Eu não posso confiar muito em Chet Holmgren. Imagine você ter Kevin Durant e Shai Gilgeous-Alexander pra dividir um jogo em um jogo de playoffs para o Oklahoma City Thunder. Pô, seria cinema. Mas destinos mais prováveis de Kevin Durant. Talvez ele vá parar também em Minnesota, joga com Anthony Edwards. Talvez ele vá parar em Houston. Houston tem vários pacotes de troca pra mandar por Kevin Durant. Mas só no futuro a gente vai saber aonde Kevin Durant vai jogar. Mas de certeza, praticamente, segundo o Shane, Kevin Durant não ficará no Phoenix Suns. Agora, cara, isso é impressionante. Que a carreira do Kevin Durant foi só de ladeira abaixo quando ele saiu do Golden State Warriors, né? Porque no Golden State Warriors ele foi muito feliz, campeão 2 vezes, só não ganhou a terceira porque ele e o Klay se lesionaram, poderia ter conquistado o three-peat depois do Lakers de 2000, da década de 2000. E aí ele vai pro Brooklyn Nets, tem um azar gigantesco pisando naquela linha, tem um azar do James Harden nunca tá saudável, do Kyrie Irving nunca tá saudável, que a gente tá vendo que o James Harden tá fazendo agora, a gente tá vendo que o Kyrie tá fazendo agora. Se os dois estivessem saudáveis e o Kyrie não tivesse aqueles problemas dele de vacina, eu acho que o Brooklyn Nets pelo menos chegaria a uma final da NBA. Só não chegou por causa de um pezinho, né? Que depois iam pegar o Atlanta Hawks, com certeza iriam passar. E cara, depois disso, só desastres. Quando o Kevin Durant tava no Nets, o Steve Nash foi o maior culpado de tudo. Steve Nash foi demitido, muito por problema de química no vestiário. Um dos maiores cabeças para demissão do Steve Nash, segundo os insiders, foi Kevin Durant. E aí ele chega no Phoenix Suns. Todo ano um treinador é demitido. O Monty Williams estava fazendo um trabalho excelente no Phoenix Suns. Mas aí o que foi que fizeram? Trocaram o Chris Paul para tentar trazer um monte de gente, para tentar abrir salário, espaço salarial, para trazer o Bradley Beal, né? Porque o Chris Paul foi pelo Bradley Beal, perdeu um monte de gente. Quando tava Chris Paul, Kevin Durant e Devin Booker, eles chegaram pelo menos nos playoffs. Eles duelaram contra o Denver Nuggets e só no passado do Denver Nuggets porque tava faltando alguma coisinha ali. O Chris Paul também se machucava muito, mas eles passaram do Los Angeles Clippers, então o Phoenix Suns era um time que estava encaixado. Aí é eliminado, Monty Williams é demitido. Aí trazem o Frank Vogel, que eu não sei que ideia maluca foi essa de trazer o Frank Vogel. Temporada péssima, mas mesmo assim com excelência individual de Kevin Durant e Devin Booker, chegam nos playoffs. Chegam nos playoffs, os caras são varridos pelo Minnesota. Anthony Edwards passou o trator nos caras. Então era melhor nem ter ido para os playoffs. E aí chega esse ano, cara, Mike Budenholzer, um treinador campeão, um treinador que tem muito conhecimento, ele tem muita inteligência de basquete. Se vocês acompanhassem o começo do Phoenix Suns na temporada, foi absurdo. O time começou com 8 vitórias, apenas uma derrota, com um basquete do estilo Mike Budenholzer, troca de passes, sempre achar um passe extra, sempre procurar um homem livre, infiltração, corte, passe na lateral. Cara, o time do Phoenix Suns estava jogando um basquete absurdo. E aí, de repente, o time simplesmente desanda. Ah, teve lesões do Kevin Durant, teve lesões do Devin Booker, Bradley Beal teve problemas, tudo bem, cara. Mas não é motivo suficiente para explicar um time que tem Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal com Mike Budenholzer no time, com ótimos role players como Grayson Allen,
como também o Royce O'Neal, que tá jogando muito bem, tem um Bobo que mal foi usado, era pra ter sido usado mais. É inexplicável esse time não pegar nem 10ª colocação do play-in, pô. Perderam pro Dallas Mavericks, que passou que foi pro play-in culposamente, né? Quando não há intenção de se classificar. Porque o Dallas Mavericks queria mais perder jogos do que se classificar pro play-in, e mesmo assim o Phoenix Suns não tomou a vaga. Sacramento Kings numa instabilidade absurda, e mesmo assim o Phoenix Suns não tomou a vaga do Kings. Então, cara, a gente tem que entender, pelo menos eu, na minha visão, o problema está sendo o Kevin Durant, né? Porque é impressionante que assim que o Kevin Durant chega, o time começa a perder a competitividade completamente. Kevin Durant é um excelente jogador, um score absurdo, top 3 scores da história da NBA, mas como líder, como gestor de elenco, como um cara que vai motivar os seus companheiros, como um cara que vai puxar seus companheiros pra cima, Kevin Durant não teve sucesso nunca. Lá no Oklahoma City Thunder ele nunca foi esse cara. Esse cara é Russell Westbrook. Quando chegou no Golden State Warriors tinha Curry e Draymond Green, ele nunca foi esse cara. No Brooklyn Nets, quando ele foi esse cara no Brooklyn Nets, só aconteceu problemas. E agora no Phoenix Suns, que ele é meio que esse cara com o Devin Booker, só tá acontecendo problemas também. Então é impressionante, quando ele começa a ser o líder, as coisas começam a se complicar. O cara gasta mais tempo discutindo com pessoas no Twitter. Teve um dia que ele passou 3 horas discutindo no Twitter sobre haters que estavam questionando o legado dele, do que se importar com basquete, pô. Então o Kevin Durant, ele é um excelente jogador, mas na minha visão ele não tem capacidade de levar um time ao título, sendo ele o principal responsável por isso. Então eu acho que ele pode garantir 30 pontos de média, ser o melhor jogador do time, mas ele não pode ser a cabeça do time, ele não pode ser a liderança do time. Então se o Kevin Durant quer recuperar o seu legado, se o Kevin Durant quer mesmo achar um time que ele possa brigar para ser campeão, ele não pode chegar nesse time para ser o líder. Ele tem que chegar no Boston Celtics, tem que chegar no Minnesota Timberwolves, que por incrível que pareça não será ele o líder, será continuar sendo o Anthony Edwards. Tem que chegar, por exemplo, se o Kevin Durant chega no Houston Rockets, o time vai melar, cara, porque automaticamente o Kevin Durant vai ser o cara do time, o time vai melar. Não dá pro Kevin Durant parar no Houston Rockets. No Oklahoma City Thunder, talvez dê um pouco certo por causa do reconhecimento que ele tem pela franquia, apesar de estar manchado, mas com certeza se Kevin Durant vai parar em Oklahoma, a torcida vai voltar a gostar dele, e ainda tem o Shea lá pra puxar a responsabilidade. Mas o Kevin Durant hoje não é um cara confiável pra ser a cabeça de um time. Vocês acham que se o Kevin Durant fosse pro Golden State Warriors hoje no lugar do Jimmy Butler, o Golden State Warriors teria dado esse upset que ele deu? Na minha visão, não. Comenta aqui embaixo qual será o próximo destino de Kevin Durant. Até o próximo vídeo. Eu vou estar fazendo live direta agora nos playoffs, então se inscreve no canal para não perder nada e falou!